Essa é a história de uma mulher madura, que trabalhou durante 30 anos num escritório de contabilidade e se aposentou há pouco mais de 2 anos. Angela despertou naquela manhã com o mesmo silêncio que parecia acompanhar sua vida havia anos. Era um silêncio espesso, tão denso que quase poderia ser tocado. Não era o silêncio da paz, nem o silêncio de um lar tranquilo. Era o silêncio do que nunca foi dito, daquilo que não pôde existir. O silêncio de escolhas que pareciam pequenas no início, mas que ao longo de 40 anos haviam moldado sua vida como pedras moldam o curso de um rio. Aos 60 anos, Angela não se achava uma mulher especial. Era mediana em quase tudo, como costumava dizer a si mesma sem amargura, apenas com constatação. Tinha os cabelos castanhos que teimavam em manter um brilho discreto, parando nos ombros, e olhos da mesma cor que sempre carregaram um mundo silencioso dentro deles. Era uma mulher simples, mas havia algo nela que ninguém jamais percebia de imediato, nem mesmo Danilo. Havia uma espécie de resistência silenciosa, como se ela tivesse aprendido a sobreviver sem fazer barulho. Danilo, aos 65, dormia ao seu lado. Ressonava levemente, como fazia há décadas. Nada nele havia mudado muito com o passar dos anos, exceto o cabelo que agora era quase todo branco e o olhar cansado, sempre distante. Eles compartilhavam a cama, o teto, a vida, mas não compartilhavam mais nada além do costume. Se alguém perguntasse, diriam que tinham um casamento estável. Não era mentira, mas também não era verdade. Angela se levantou devagar, como quem respeita cada músculo, cada articulação que agora reclamava das manhãs frias. Vestiu o robe, desceu as escadas e preparou o café. Colocou 2 xícaras sobre a mesa, mesmo sabendo que Danilo chegaria mais tarde, resmungando que não queria nada, ou reclamando do pouco açúcar. Eles tomavam café juntos todos os dias, mas raramente trocavam mais que 2 ou 3 frases. Enquanto mexia o café dentro da xícara, Angela olhou ao redor da cozinha. Era uma cozinha grande, moderna, com eletrodomésticos que ela comprara ao longo dos anos. A casa era confortável, espaçosa, bem cuidada. Não lhes faltava nada, mas a sensação constante era de sobra. Sobravam espaços vazios, cadeiras demais, pratos demais, quartos demais, silêncios demais. A falta de filhos sempre foi um ponto sensível, mas nunca admitido. Angela tentou engravidar inúmeras vezes, mas os médicos sempre diziam a mesma coisa. Não era impossível, mas quase. Quando a ideia da adoção surgiu, ela abraçou com esperança o que julgava ser uma segunda chance. Danilo, porém, se mostrou irredutível. Dizia que a adoção era arriscado, que não era a mesma coisa. Angela cedeu, como fez tantas vezes por amor, por medo da solidão, por acreditar que o tempo resolveria tudo. Mas o tempo não resolve problemas ignorados. O tempo apenas os transforma em paredes internas que um dia se tornam impossíveis de atravessar. Ela tomou o café sozinha naquela manhã, como fazia quase sempre. O sol entrava pela janela, mas não parecia aquecer nada dentro dela. Era estranho como a luz podia tocar os objetos, mas não alcançava certas regiões da alma. Angela estava presa havia anos nesse entrelugar emocional, onde nada doía o suficiente para causar uma ruptura, mas tudo doía o bastante para corroer lentamente. Quando Danilo finalmente desceu, já vestido e com o jornal dobrado na mão, Angela o observou por alguns segundos. Ele não percebeu. Ele nunca percebia. "Bom dia", disse ele sem olhar para ela. "Bom dia", respondeu Angela com um sorriso automático. Ele sentou, pegou a xícara e tomou um gole. "Está frio", reclamou, como se ela tivesse errado de propósito. "Eu preparei faz tempo", respondeu ela. "Você demorou." Ele deu de ombros. "O jornal é mais interessante de manhã." Angela olhou para ele e sentiu uma pequena fisgada. Não de dor, mas de constatação. Era aquilo. Era exatamente aquilo. Eles se tornaram 2 estranhos que não se feriam abertamente, mas que também não se tocavam emocionalmente há muitos anos. O casamento sobrevivera a muitas coisas, inclusive a traição de Danilo. Um caso passageiro, como ele dizia, com uma mulher que sequer teve importância para ele.
mas teve para Angela. E embora ela tivesse perdoado, nunca esqueceu. Algo dentro dela morreu naquela época. Algo que nunca mais foi recuperado. A vida seguiu, como sempre segue quando se empurra a dor para o fundo da gaveta emocional. Trabalhos, contas, rotinas, jantares silenciosos, aniversários sem celebração, anos empilhados sobre anos. Até que um dia, Angela acordou e percebeu que estava ao lado de um homem que sabia tudo sobre ela e ao mesmo tempo não sabia nada. Depois do café, Danilo anunciou que iria ao clube encontrar alguns conhecidos. Angela sabia que ele não os considerava amigos de verdade, mas era uma forma de preencher o tempo. A aposentadoria não era fácil para ele, nem para ela. Angela ficou sozinha em casa, como tantas vezes. Caminhou pela sala, observando cada objeto, cada fotografia, cada vestígio de uma vida que parecia mais apagada do que vivida. O relógio na parede marcava horas que não significavam nada. Os móveis estavam sempre nos mesmos lugares. E ela também. Assentou-se na poltrona e sentiu o peso da tarde se aproximando. As tardes eram as piores. Sempre foram. O tempo ficava mais lento, quase cruel, lembrando-a de tudo o que não acontecera, de tudo o que não voltaria, de tudo o que ela ainda não tinha coragem de admitir. Nos últimos meses, essa sensação de vida desperdiçada se tornara mais frequente, quase diária. Não era tristeza profunda, nem depressão declarada. Era algo mais brando, porém persistente. Uma sensação contínua de que ela havia passado pela vida como espectadora de si mesma. Angela respirou fundo e percebeu que algo dentro dela estava mudando. Aos poucos, quase imperceptivelmente, um incômodo vinha crescendo. Era como se sua alma estivesse finalmente acordando, pedindo para respirar, para existir de verdade, para deixar de ser uma sombra. Naquela tarde, enquanto olhava para a janela e observava o vento movendo as folhas do jardim, uma ideia se formou dentro dela. Não era uma decisão ainda, mas um sussurro que dizia que talvez ela ainda pudesse fazer alguma coisa por si mesma. Quando Danilo voltou horas depois, o jantar estava pronto. Ele comeu em silêncio, como sempre. Angela o observou. Cada movimento dele parecia automático, previsível, repetido por 40 anos. E pela primeira vez, Angela sentiu que ela mesma estava diferente. E que talvez estivesse pronta para fazer o que nunca teve coragem. Danilo terminou de comer, levantou a mesa sem agradecer e foi ver televisão. Ela o ouviu mudar os canais sem parar, como se procurasse alguma coisa que ele mesmo não sabia o que era. Talvez fosse isso. Eles estavam sempre procurando alguma coisa que nunca encontravam. Angela recolheu a mesa, lavou os pratos e olhou para o próprio reflexo na janela. Viu uma mulher que envelheceu sem ter vivido as maiores alegrias que desejou. Uma mulher que fez tudo certo e mesmo assim se sentia vazia. E então, como se alguém lhe desse um empurrão invisível, ela tomou uma decisão. No dia seguinte, acordou cedo, preparou o café como sempre e esperou Danilo descer. Ele veio, como fazia todos os dias, com o jornal debaixo do braço, sem olhar para ela. Quando ele sentou, Angela tomou um gole de café, respirou fundo e disse, sem tremer e sem hesitar: Danilo, eu quero o divórcio. Ele levantou os olhos, confuso, como se tivesse ouvido errado. Como é que é, Angela? Eu quero o divórcio, repetiu ela. Por alguns segundos, o silêncio entre eles foi diferente. Não era o silêncio habitual, rotineiro. Era um silêncio abrupto, espantado, quase vivo. Um silêncio que finalmente rompia a monotonia de décadas. Danilo bufou, balançou a cabeça e disse: Angela, não começa. Você deve estar cansada, confusa. Isso não faz sentido. Ela o encarou com uma firmeza que não sabia que tinha. Faz muito sentido, Danilo. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver com você. Ele abriu a boca, depois fechou. Estava pálido, incomodado. Talvez até com medo, mas não por perdê-la.
Ângela sabia. Ele estava com medo da mudança, medo de sair da rotina, medo de qualquer coisa que tirasse ele do conforto do previsível. Você está exagerando, disse ele. Ângela se levantou devagar. Não estou. Eu só demorei 40 anos para perceber. Danilo não respondeu. Ficou ali sentado, olhando para a xícara como se ela tivesse criado vida. Ângela subiu para o quarto e sentiu uma leveza inesperada. Não era felicidade. Ainda não. Era só o primeiro passo. Nos dias seguintes, Danilo tentou retomar a rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas Ângela já tinha decidido. Procurou uma advogada, começou a separar documentos, organizou suas coisas e, pela primeira vez em muito tempo, começou a sonhar com a ideia de uma vida que fosse realmente dela. E foi então que a solidão bateu à porta. Não a velha solidão silenciosa que ela já conhecia, mas uma solidão nova, dolorosamente honesta. A solidão de quem finalmente encara o próprio vazio e percebe que precisa preenchê-lo com algo novo. E foi essa solidão que a levou a tomar uma atitude inesperada. Uma atitude que mudaria sua vida completamente. Ângela não sabia ainda, mas estava prestes a renascer. A advogada de Ângela era uma mulher jovem, prática, com um olhar firme que não desviava diante de nenhum silêncio desconfortável. Chamava-se Beatriz, e embora tivesse pouco mais de 30 anos, parecia carregar uma experiência emocional incomum. Talvez por isso Ângela tenha se sentido tranquila ali, naquele escritório pequeno e iluminado, sentindo pela primeira vez em décadas que estava sendo ouvida. Beatriz explicou tudo com calma. Documentos, prazos, procedimentos. Não havia conflitos de bens, nem disputas. Ângela e Danilo tinham mais posses do que precisavam. Muito guardado, pouco usado. Seria um divórcio simples, ao menos no papel. Mas nada era simples na alma de Ângela. Ao sair do escritório, ela caminhou devagar até o ponto de ônibus. Há anos não andava de transporte público. Danilo sempre insistia em dirigir ou chamava um táxi, e Ângela se acostumara a depender dele para tudo. Agora não fazia mais sentido. Era como se cada pequeno hábito precisasse ser reaprendido. Enquanto esperava o ônibus, Ângela observou o movimento ao redor. Jovens com mochilas nas costas, mães empurrando carrinhos, idosos conversando entre si. Todos pareciam ter alguma direção, algum propósito. Ângela se sentiu pequena por alguns instantes. Uma mulher de 60 anos recomeçando do zero. Era estranho, assustador e, ao mesmo tempo, libertador. O ônibus chegou, ela subiu devagar e escolheu um assento perto da janela. A cidade parecia diferente vista dali. Menos distante, menos inacessível. Como se ela estivesse retornando a um lugar que sempre conheceu, mas que deixou de frequentar por muito tempo. Ao chegar em casa, a sensação de vazio a esperava na porta. Ângela abriu e entrou. A casa estava silenciosa como sempre, mas agora o silêncio parecia maior. Danilo não estava. Ele havia saído cedo para o clube, como fazia desde que se aposentara, buscando preencher o tempo com conversas rasas, partidas de dominó e cervejas mornas. Ângela apoiou a bolsa na mesa, respirou fundo e caminhou até o quarto. Abriu o guarda-roupa e começou a separar suas coisas. Não porque fosse sair imediatamente, mas porque precisava fazer algo concreto, físico, que marcasse o início da mudança. Separou roupas, doou algumas, organizou outras. Enquanto dobrava cada peça, lembranças antigas surgiam como fotografias desbotadas. Um vestido que usou quando acreditava que Danilo realmente a amava. Uma blusa que comprou para tentar reacender o interesse dele. Sapatos que usou em casamentos, formaturas, eventos sociais onde sorriu ao lado de um marido que mal a olhava. Tudo parecia tão distante, tão irrelevante agora. Quando Danilo voltou no fim da tarde, encontrou-a sentada na sala, olhando para o vazio. Ele estava tenso, o rosto fechado, o senho franzido. Ângela, podemos conversar? Podemos, respondeu ela, sem desviar os olhos.
Ele se aproximou devagar, como quem tenta controlar um terreno imprevisível. Sentou-se em frente a ela. Você não está bem. Esse negócio de divórcio é uma loucura. A gente já viveu tanta coisa, não faz sentido jogar tudo fora assim. Ângela piscou lentamente, absorvendo cada palavra. Eu não estou jogando fora, Danilo. Nada disso me pertence mais. Eu só estou devolvendo uma vida que já não me serve. Ele passou a mão no rosto, impaciente. Você está falando como se eu fosse um monstro. Tudo o que fiz foi tentar manter as coisas funcionando. Eu sempre estive aqui. Sempre esteve presente, Danilo. Mas nunca esteve comigo. O silêncio pousou entre eles, pesado e inevitável. Danilo respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos. Eu tive aquele caso, admitiu ele, sem que Ângela tivesse mencionado. Eu errei. Eu já disse 1000 vezes. Mas foi há tanto tempo. Por que isso está voltando agora? Porque nunca saiu de mim. Porque nunca foi resolvido. Porque eu tentei te amar como antes, mas você não percebeu que eu estava tentando. E agora eu não consigo mais. Ele parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se finalmente estivesse sendo forçado a encarar aquilo que evitou durante décadas. E o que você vai fazer, Ângela? Onde vai morar? Ainda não sei, ela respondeu com sinceridade. Mas vou descobrir. Danilo a encarou, incrédulo. Você não sabe o que está fazendo? Sei, sim. E pela primeira vez em muitos anos. Ele não insistiu. Levantou-se, pegou o casaco e saiu novamente, batendo a porta sem força, mas com frustração. Ângela ficou ali, imóvel. Não chorou, não se desesperou. Apenas sentiu um vazio profundo, como se uma parte dela estivesse sendo arrancada e ao mesmo tempo devolvida. Nos dias seguintes, o processo do divórcio avançou. As conversas com Danilo se tornaram práticas, quase burocráticas. Ele não tentava mais fazê-la mudar de ideia. Apenas parecia perdido, desconfortável, desorientado. Ângela não sentia vingança, nem alegria por vê-lo assim. Apenas sentia que era necessário. Mas à medida que as formalidades se aproximavam do fim, algo começou a crescer dentro dela. Uma angústia pesada, profunda, diferente da de antes. Era como se ao perder o espelho em que se viu por 40 anos, ela estivesse agora sem reflexo, sem identidade, sem propósito. Certa tarde, Ângela levantou-se e caminhou pela casa como fazia todos os dias, mas dessa vez percebeu algo diferente. Era como se a casa não a reconhecesse mais. Cada objeto, cada parede parecia pertencente a outra pessoa. Era como caminhar por uma história que já não era sua. Ela parou na porta do quarto e percebeu que o coração batia mais rápido. Sentou-se na beira da cama, apoiou o rosto nas mãos e deixou que lágrimas silenciosas escorressem. Não era arrependimento. Era medo. Medo do desconhecido, do vazio, da vida que viria depois. E foi então que a solidão bateu mais forte. Ângela não tinha filhos. Não teria netos. Não receberia telefonemas de aniversários, fotografias de formaturas, convites para reuniões escolares. Não havia uma nova geração que se seguiria a ela. Não havia ninguém esperando por ela em lugar nenhum. Essa constatação a atingiu como um vendaval, tirando-lhe o ar por alguns instantes. Ela respirou fundo, desesperada por algum sentido. Levantou-se, abriu a porta da garagem e entrou no carro. Dirigiu sem destino, sem rumo, sem direção definida. Apenas dirigiu. A cidade corria ao seu redor como um borrão. Mas Ângela se sentia inerte, como se nada ao seu redor fosse capaz de alcançá-la. Quando finalmente estacionou, percebeu que estava em frente a um prédio antigo, amarelo, com janelas largas e uma fachada desgastada pelo tempo. Não sabia como chegar ali. Nunca tinha ido àquele bairro. Mas algo naquele lugar a chamava. Viu pessoas entrando e saindo, crianças correndo, vozes altas, risos, choros. Era um abrigo infantil, um orfanato, um lugar que Ângela evitara por 40 anos por causa de uma decisão que não foi dela,
mas que mudou sua vida. Ela ficou ali, sentada no carro, observando tudo por longos minutos. O coração batia forte, pesado. Parecia até dolorido. E então, uma memória antiga surgiu. Ela jovem, cheia de esperança, tentando convencer Danilo de que adotar seria lindo, que eles seriam ótimos pais, que uma criança preencheria aquele lar com amor. E Danilo dizendo não. Sempre não. Inflexível. Ângela nunca soube se ele tinha medo, se era preconceito, se era egoísmo. Apenas aceitou. Mas agora, naquele momento, parecia que a vida estava devolvendo a ela um caminho que fora negado. Ângela desceu do carro devagar, como se temesse assustar o próprio destino. Caminhou até o portão e observou através das grades as crianças brincando. 2 meninas brincavam de amarelinha. Um menino chutava uma bola sozinho. Uma adolescente lia um livro encostada na parede. Havia vida ali. Havia risos, barulho, movimento. Ângela sentiu uma emoção tão forte que precisou segurar no portão para não perder o equilíbrio. Os olhos arderam, como se uma janela interna estivesse sendo escancarada pela primeira vez em décadas. Uma funcionária percebeu sua presença e veio até ela. Boa tarde. Posso ajudar? Ângela demorou para responder. Sentiu a garganta travada, como se as palavras fossem grandes demais. Eu não sei por que estou aqui, disse ela com sinceridade. Mas talvez eu esteja procurando alguma coisa. A funcionária sorriu com gentileza. Esse lugar costuma encontrar as pessoas quando elas precisam dele. Ângela respirou fundo. Não era isso que o mundo dizia sobre igrejas, destinos, encontros marcados. Pela primeira vez, Ângela se sentiu realmente acolhida. Eu posso entrar, claro. Seja bem-vinda. Ângela deu o primeiro passo. E naquele momento, sem que percebesse, sua vida começou a mudar. Ao entrar, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era alegria. Era pertencimento. Era como se estivesse voltando para uma parte dela mesma que ficou perdida por décadas. As crianças olhavam para ela com curiosidade, mas sem julgamento. Algumas sorriam, outras simplesmente continuavam suas brincadeiras. Ângela caminhou pelo pátio, tocando os dedos no corrimão antigo, sentindo a textura da madeira desgastada. A funcionária, chamada Mariana, explicou que o abrigo recebia crianças de todas as idades. Algumas estavam ali há poucos meses, outras há anos. Umas tinham chance de adoção, outras, quase nenhuma. Ângela ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem pedaços de um mundo que ela desconhecia, mas que sempre quis conhecer. E então, no meio do pátio, uma menininha se aproximou. Tinha cerca de 5 anos, cabelo escuro preso em Maria Chiquinha e olhos grandes, vivos, curiosos. Oi, disse a menina. Qual é seu nome? Ângela sorriu com dificuldade. Fazia tanto tempo que não sorria de verdade para uma criança. Meu nome é Ângela. E o seu, Sofia? Respondeu a menina com orgulho infantil. Sofia segurou a mão de Ângela com naturalidade. Foi um gesto simples, mas tocou um lugar dentro dela que estava adormecido há 40 anos. Ângela sentiu algo que nunca tinha sentido. Algo inexplicável, profundo, avassalador. E naquele instante soube. A solidão tinha aberto um caminho. E Ângela estava prestes a fazer a escolha mais inesperada da sua vida. Sofia segurou a mão de Ângela com a naturalidade de quem reconhece um coração disposto, mesmo quando a própria pessoa ainda não sabe que está pronta para amar. A mãozinha pequena envolvida nos dedos de Ângela parecia um encaixe que ela sempre conheceu, mas nunca viveu. Como se o universo finalmente permitisse que 2 destinos se encontrassem depois de anos desencontrados. Você veio brincar com a gente? Perguntou Sofia com um sorriso aberto. Ângela engoliu a emoção presa na garganta. Aquele sorriso simples parecia iluminar um pedaço escuro dentro dela. Eu posso, respondeu, sentindo-se quase tímida,
como uma visitante num mundo onde nunca ousou entrar. Pode sim, falou a menina, já puxando a mão dela com leveza. Vem ver meu desenho. Sofia a levou até uma mesa de madeira no canto do pátio. Ali havia lápis de cor, folhas rabiscadas, tintas secas. A menina pegou uma folha onde havia desenhado um sol enorme e duas figuras de mãos dadas. Quem são essas pessoas? Perguntou Angela. Sofia respondeu com a sinceridade sem defesas que só a infância possui. É a mamãe e eu. Angela sentiu uma ameaça de dor no peito. Sabia que muitas crianças ali tinham histórias difíceis. Perguntar mais poderia abrir feridas, mas ao mesmo tempo, ignorar seria desrespeitar aquela pequena verdade que Sofia carregava com naturalidade. E onde ela está? Perguntou com delicadeza. Sofia deu de ombros. Mariana disse que ela não pôde ficar comigo, mas eu ainda desenho ela porque acho que ela gosta de me ver feliz. Angela desviou o olhar por um instante. Não queria que Sofia percebesse os olhos marejados. Naquele momento, ela sentiu que havia duas crianças ali. A que estava diante dela e a que ela mesma foi um dia, sozinha em silêncios que ninguém percebeu. Mariana, a funcionária, aproximou-se devagar, observando a interação das duas. Vejo que vocês já estão amigas, disse com um sorriso gentil. Angela respirou fundo e assentiu. Ela é encantadora. Mariana cruzou os braços com doçura. Sofia tem um coração enorme, apesar de tudo. Não é difícil se apegar a ela. Angela sentiu algo vibrar dentro de si, como se estivesse sendo chamada por algo muito maior do que ela compreendia. Ela pode ser adotada? Perguntou sem pensar muito, como quem segue um impulso que já existe há décadas. Mariana abriu um sorriso brando, mas carregado de realidade. Pode sim. Sofia tem todos os documentos regularizados. Mas... Angela esperou pela continuação. Mas a fila de adoção costuma demorar. As pessoas buscam bebês, crianças pequenas, recém-nascidos. Sofia tem 5 anos. E tem uma história difícil, o que faz algumas famílias desistirem. Angela sentiu um aperto. 5 anos. Ainda tão pequena. E ao mesmo tempo, já considerada grande demais, para muitos. O que houve com ela? Perguntou Angela com cautela. Mariana hesitou, mas respondeu. Ela viveu em situação de risco. A mãe era muito jovem, sem apoio algum. Acabou perdendo a guarda. Sofia passou por alguns lares temporários antes de vir para cá. Mas apesar de tudo, é muito amorosa. Angela olhou para a menina, que agora pintava um gato azul com muita concentração. Eu posso conhecer ela melhor? Perguntou. Claro. As visitas são livres para quem tem interesse em ajudar ou adotar. Você pode vir quando quiser. Ao sair do abrigo naquele dia, Angela sentiu-se diferente. O coração parecia carregado e, ao mesmo tempo, cheio de algo que ela não sabia nomear. Não era apenas ternura. Não era apenas dor. Era uma mistura profunda de reconhecimento e esperança. No carro, antes de ligar a ignição, ela encostou a cabeça no volante e deixou que algumas lágrimas caíssem. Chorava não só por Sofia, mas por si mesma, por tudo que não viveu, por tudo que ainda podia viver. No caminho de volta, o mundo parecia menos distante, menos indiferente. As árvores pareciam mais verdes, as pessoas mais vivas. Angela sentia seu peito expandir e doer ao mesmo tempo. Ao chegar em casa, a realidade a esperava. A casa silenciosa, o ar estático, a falta de movimento. Danilo estava sentado na sala vendo televisão, como sempre. Ele olhou de relance quando ela entrou, mas não disse nada. Angela passou por ele sem comentar. Subiu para o quarto e sentou-se na beira da cama. A imagem de Sofia não saía de sua cabeça. Era como se aquela menina tivesse aberto uma janela que Angela sequer sabia que existia. Naquela noite, Angela teve dificuldade para dormir. As horas passavam e ela revivia cada gesto, cada palavra, cada sorriso de Sofia. Sentia um chamado,
algo antigo, profundo, quase espiritual. Quando finalmente pegou no sono, sonhou com uma casa cheia de risos, com uma criança correndo pelos corredores, com desenhos colados na geladeira. Acordou com o coração acelerado e uma certeza crescente. No dia seguinte, voltou ao abrigo. Mariana se surpreendeu ao vê-la tão cedo, mas recebeu Ângela com carinho. Sofia está no pátio. Pode ir até lá. Ângela encontrou a menina brincando com uma boneca de pano. Quando viu Ângela, Sofia abriu um sorriso tão grande que fez o mundo inteiro caber dentro daquele instante. Você voltou, disse ela, correndo até Ângela e abraçando suas pernas sem cerimônia. Voltei sim, respondeu Ângela, segurando o abraço como quem segura um tesouro. Sofia então pegou a mão dela e começou a falar sem parar sobre tudo o que tinha feito desde a tarde anterior. Mostrou brinquedos, desenhos, inventou histórias, fez perguntas. Ângela ouvia tudo como quem bebe água depois de anos de sede. Durante toda a visita, algo dentro dela se solidificou. Não era apenas afeto. Era uma certeza, uma urgência, uma vontade que vinha de dentro e que parecia parte dela desde sempre. Ao final da tarde, quando estava prestes a ir embora, Sofia segurou sua mão e perguntou: Você volta amanhã? Ângela sorriu, sentindo o peito apertar de tanta emoção. Volto sim, e voltou. No dia seguinte, e no outro, e no outro. Passou a frequentar o abrigo quase todos os dias. Conversava com Mariana, com outras funcionárias, com as crianças. Mas com Sofia, era diferente. Era um vínculo que crescia rápido demais para ser ignorado. Ela trazia brinquedos simples, livros infantis, histórias. Lia para Sofia enquanto a menina deitava a cabeça em seu colo com uma confiança que Ângela não sabia explicar. Era como se duas almas que esperaram por 40 anos finalmente tivessem se reencontrado. E então, numa tarde de céu nublado, Sofia perguntou: Ângela, por que você não tem filhos? Ângela sentiu o coração apertar. Porque a vida foi acontecendo de um jeito que não deixou, respondeu com honestidade. Sofia fez um biquinho pensativo. Eu também não tenho mãe, mas eu queria ter. A frase veio tão simples, tão direta, tão pura, que Ângela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sofia a encarou com os olhos escuros e inocentes. Você acha que um dia eu posso ter uma mãe de verdade? Ângela levou alguns segundos para conseguir responder. Acho que sim, Sofia. Acho que sim. Mas a verdade é que Ângela não estava mais falando apenas uma possibilidade. No fundo, ela já sabia a resposta. Sabia desde o dia em que segurou a mãozinha de Sofia pela primeira vez. Quando chegou em casa naquela noite, Danilo percebeu algo diferente nela. Ângela parecia leve e ao mesmo tempo distante, como se já estivesse vivendo em outro lugar. Onde você tem ido todos os dias? Perguntou ele com um tom desconfiado. Ângela largou a bolsa e o encarou com calma. No abrigo infantil. Danilo arregalou os olhos. Não me diga que você está pensando em adoção agora. Ângela, pelo amor de Deus, você tem 60 anos. Eu tenho 65. Isso é loucura. Ângela respirou fundo. Loucura é ter vivido 40 anos esperando algo que nunca aconteceu. Ele riu nervoso. Isso é ridículo. Criança não é coisa para mulher da sua idade. Ângela sentiu o estômago revirar. Por um instante, a velha Ângela voltou, a que engolia as palavras. Mas só por um instante. Danilo, respondeu com firmeza. Pela primeira vez na minha vida, eu quero fazer algo por mim. E nada do que você disser vai mudar isso. Ele levantou-se irritado. E onde você acha que vai morar com essa criança? Vai trazer para cá? Na nossa casa? A nossa casa está deixando de existir, Danilo. Logo não será mais minha. O silêncio que seguiu foi pesado. Danilo pareceu querer responder, gritar, discutir. Mas não conseguiu. Ângela o havia ultrapassado. Ele já não tinha mais poder sobre ela.
Ângela subiu para o quarto e chorou. Não de tristeza, não de arrependimento. Chorou porque sabia que estava caminhando para algo enorme, transformador, assustador e lindo. Nos dias seguintes, tomou a decisão final. Procurou um psicólogo, conversou com assistentes sociais, preencheu documentos, foi orientada sobre o processo, sobre as responsabilidades, sobre as dificuldades. Mas nada abalava sua convicção. Era como se a vida finalmente a estivesse convidando para ser quem sempre desejou ser. E então, numa tarde ensolarada, enquanto brincavam de montar blocos coloridos, Sofia olhou para Ângela e perguntou: Ângela, você quer ser minha mãe? Ângela sentiu o mundo parar. Respirou fundo. Tocou o rosto de Sofia com delicadeza. Eu quero sim, meu amor. Quero muito. E naquele instante, 2 vidas começaram a mudar para sempre. Ângela acordou no dia seguinte com a sensação de que algo dentro dela havia se reorganizado, como se pequenas peças antes soltas finalmente tivessem decidido ocupar seu devido lugar. A casa, silenciosa como sempre, parecia menos ameaçadora e mais aberta, quase acolhedora. Pela primeira vez desde que pedira o divórcio, ela sentiu que não estava fugindo da solidão, mas caminhando em direção a uma nova possibilidade de vida. Preparou o café com calma, observando a fumaça subir da xícara. Não havia mais o peso da obrigação ou a pressão do hábito. Era apenas ela, consigo mesma, dona do tempo. Ligou o rádio em uma estação de música leve, algo que costumava escutar quando ainda era jovem, antes que os anos apagassem certas preferências para acomodar o gosto de Danilo. Ao terminar o café, sentou-se no sofá e abriu o celular. Havia algumas mensagens das amigas do clube de leitura perguntando como ela estava. Ângela respondeu com honestidade, dizendo que tudo estava bem, mas que estava passando por um momento de mudanças. Escreveu sem explicar muito, mas com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava tentando mascarar seus sentimentos. Decidiu sair de casa. Caminhou até a praça do bairro. Era cedo, mas já havia movimento. Idosos fazendo alongamento, cachorros correndo atrás de bolinhas, crianças pequenas acompanhadas pelas mães. Ângela observou aquela cena com um misto de ternura e saudade. O riso infantil a atingia com uma doçura dolorida, mas não devastadora como antes. Era como se estivesse olhando para algo que fez falta, mas que agora não definia mais o que ela era ou deixava de ser. Com o passar das semanas, Ângela começou a notar pequenas mudanças dentro dela, tão discretas que só se revelaram quando ela já estava diferente demais para ignorar. O silêncio da casa, que antes parecia um inimigo constante, agora era apenas silêncio. Não havia mais aquele peso sufocante que a acompanhava por tantos anos, uma sensação de derrota que ela não sabia nomear. A solidão, quando aparecia, vinha leve, quase honesta, e não como um buraco escuro onde ela caía sem forças. Seu telefone começou a tocar mais vezes. Pessoas que conhecia do abrigo perguntavam de suas ideias, pediam sua ajuda para organizar novas visitas, buscavam sua opinião. Ângela se surpreendia com isso. A vida inteira, ela se acostumara a ser pano de fundo, a existir nos espaços entre as vontades de Danilo e os rumos que o casamento empurrava. Agora, descobria que podia estar no centro de alguma coisa, mesmo que pequena. Era como acender uma luz que ela nem sabia que estava apagada. Ela não quis ficar naquela casa enorme, fria e cheia de memórias que não eram boas nem ruins, apenas vazias. Preferiu algo pequeno, simples e novo. Usou parte de suas economias e logo encontrou um apartamento de 2 quartos num prédio tranquilo, com árvores antigas na rua e vizinhos que cumprimentavam do elevador. O lugar tinha janelas grandes que recebiam o sol da tarde e uma varanda estreita onde ela colocaria algumas plantas. Não era luxuoso, mas era dela. Era um começo. Ângela se mudou com poucas caixas e muito silêncio, mas um silêncio diferente do que conhecia. Não era ausência. Era espaço para algo nascer. Assim que se instalou,
Tomou a decisão que vinha crescendo dentro dela como um sussurro insistente. Queria adotar Sofia, a menina de 5 anos do abrigo infantil que havia despertado nela tudo aquilo que a vida tinha adormecido. Ela não tinha mais dúvidas, nem medos que fossem mais fortes que o desejo de ser mãe, ainda que tardiamente. Ainda que fosse difícil. Certo dia, enquanto preparava uma cesta de alimentos e itens de higiene para levar para o abrigo, seu celular vibrou com uma chamada de Danilo. Ela olhou para a tela e sentiu um aperto no estômago. Atendeu. "Ângela, você pode vir aqui amanhã?" perguntou ele com a voz baixa, talvez até tremida. "O que aconteceu?" "Eu queria conversar. Só isso." Ela não respondeu de imediato. Nos primeiros dias após sair de casa, Danilo praticamente não procurou contato. Apenas falou sobre documentos e procedimentos formais do divórcio. Agora soava diferente, quase frágil. Ângela, no entanto, não sentiu o mesmo impulso de antes. Aquela necessidade de cuidar, de amenizar, de segurar o mundo para não desmoronar sobre eles. "Eu passo aí amanhã de manhã", ela respondeu, firme. Ao desligar, notou que não estava nervosa. Havia uma calma estranha, como se fosse encontrar um conhecido, e não o marido que compartilhara sua vida por 4 décadas. No dia seguinte, foi até a casa. Danilo abriu a porta mais devagar do que de costume. Ele parecia menor, encolhido, o rosto cansado, os cabelos mais brancos do que ela lembrava. A sala continuava igual, mas algo ali parecia desbotado, como se a ausência dela tivesse tirado a cor do ambiente. "Entra", disse ele, tentando sorrir. Ângela entrou. Sentou-se no sofá onde passara tantas noites em silêncio. Danilo a observou por alguns segundos, como se buscasse coragem. "Ângela, eu comecei a pensar muito nesses últimos dias. Muito mesmo. Sinto que deixei as coisas chegarem a um ponto que eu não deveria." Ele passou a mão no rosto, hesitante. "Eu sei que falhei com você, muitas vezes. E sei que me acomodei. Mas eu sinto sua falta." Ângela respirou fundo. Aquilo doeu, mas não do jeito que ele talvez imaginasse. Doeu pela Ângela que um dia implorou por esse tipo de gesto e nunca recebeu. Doeu pela mulher que acreditou que ser paciente era o mesmo que ser amada. Doeu por aquilo que não voltaria. "Danilo, eu também pensei muito nesses dias", disse ela. "Muitas coisas se perderam entre nós. Coisas que não voltam. Não sei se o que você sente agora é realmente falta de mim ou falta da rotina que acabou." Ele abaixou a cabeça, absorvendo o golpe silencioso. "Eu posso melhorar, Ângela. Posso tentar. Só não quero terminar assim, desse jeito." Ela o observou com um misto de carinho e distância. Não era vingança, não era dureza. Era apenas verdade. "Eu te perdoei pelo que aconteceu no passado, mas nosso casamento acabou ali, mesmo que tivéssemos continuado juntos. Eu só não tive coragem de aceitar. Agora eu tenho. Não quero voltar. Não quero recomeçar o que nunca foi inteiro. Eu quero outra vida." As palavras foram calmas, mas definitivas. Danilo fechou os olhos por um instante, respirando com dificuldade. "Eu imaginei que você fosse dizer isso, infelizmente." Com um suspiro de derrota, buscou alguns papéis. Ângela ficou ali por mais alguns minutos. Conversaram sobre detalhes práticos, dividiram documentos, assinaram papéis. Tudo foi feito com uma serenidade que, anos atrás, teria sido impensável. Ao sair, Ângela sentiu uma leveza inesperada. Durante muito tempo, acreditara que divórcio era fracasso, que romper era perder. Agora percebia que, em seu caso, romper era finalmente viver. Nos dias que se seguiram, dedicou-se ainda mais ao projeto. As visitas ao abrigo se tornaram parte fundamental de sua rotina. As crianças passaram a conhecê-la pelo nome, aguardavam sua chegada, a incluíam nas brincadeiras e adoravam quando ela lia histórias. Quando o divórcio finalmente saiu,
Angela sentiu algo que não lembrava havia décadas. Algo que chegava a ser estranho ao próprio corpo. Leveza. 40 anos dentro da mesma casa, dos mesmos hábitos, dos mesmos silêncios e das mesmas renúncias, tinham deixado nela uma espécie de poeira emocional que ela já considerava parte natural da vida. Mas bastou assinar os papéis para perceber que era possível respirar de novo. Danilo permaneceu na mesma casa, mas ela nunca mais pareceu um lar. Com os dias todos iguais, ele se viu cercado por um silêncio que antes atribuía a Angela, mas que agora percebia ser apenas o reflexo de sua própria falta de afeto. Tentou preencher o vazio com televisão, antigos colegas e pequenas tarefas domésticas, mas nada se encaixava. Sem família por perto e sem alguém que realmente o conhecesse, Danilo acabou mergulhando numa rotina apática, percebendo tarde demais que havia perdido mais do que um casamento. Perdera a única pessoa que ainda tentava fazer a vida ao lado dele valer a pena. Com essa página virada, mas sem ressentimentos, 2 semanas depois, Angela foi ao abrigo, e Sofia correu até ela com a espontaneidade doce de quem ainda não aprendeu a temer perdas. Abraçou suas pernas e ergueu o rosto com um sorriso que parecia luz. Angela se ajoelhou e a envolveu nos braços, sentindo um calor que nenhuma lareira ou cobertor tinha sido capaz de proporcionar nos últimos anos. A assistente social observou de longe, sorrindo discretamente. Havia ali um vínculo que não podia ser inventado. Angela abriu o processo de adoção de imediato. A burocracia era lenta e exigia paciência, mas pela primeira vez, ela não tinha pressa para fugir da própria vida. Tinha pressa apenas de chegar ao momento certo. E não estava sozinha. Fábio estava ao seu lado desde o primeiro dia. Ela o conhecera algumas semanas após o divórcio, no grupo de caminhadas matinais do bairro. Ele tinha 62 anos, sorriso sereno, e um jeito de falar que não pedia nada, não exigia nada, apenas acompanhava. Foi uma amizade que nasceu sem intenções, mas com uma leveza que Angela não sentia desde a juventude. Quando ela contou sobre Sofia, ele ouviu sem interromper. Depois apenas disse: "Eu acho lindo você fazer isso. E eu estou aqui para tudo que você precisar." E ele estava. A rotina dos dias que se seguiram se tornou uma espécie de vida paralela entre o que era e o que viria a ser. Todas as manhãs, Angela acordava no pequeno apartamento com cheiro de café passado e ansiedade boa. Organizou um quarto para Sofia mesmo antes de ter certeza da adoção. Pintou as paredes de um tom suave de amarelo, colocou um tapete macio e escolheu bichinhos de pelúcia com o cuidado de quem conhece sonhos. Comprou um guarda-roupa pequeno, escolheu vestidos floridos e pediu para que o marceneiro instalasse uma prateleira baixa onde pudesse deixar livros infantis. Era um quarto que parecia sorrir. Nos dias de visita ao abrigo, Angela chegava como quem volta para casa. Sofia corria para ela com as mãos sujas de tinta ou com um desenho amassado contando que era um sol, ou uma árvore, ou ela mesma segurando a mão de Angela. O vínculo só crescia. A menina já chamava seu nome com a naturalidade de quem chama por alguém que sempre esteve ali, mesmo quando não estava. Enquanto isso, Fábio se tornava parte dessa pequena constelação de histórias novas. Ia com Angela comprar tintas para o quarto, ajudava a montar móveis, pendurava cortinas, carregava sacolas pesadas. E quando ela duvidava de si, quando a idade parecia um obstáculo na sua mente, ele segurava sua mão e dizia: "Você ainda tem muito amor para dar, Angela, e é isso que importa." À noite, Angela se sentava na varanda com uma xícara de chá e pensava em como a vida podia ser surpreendente. Passar uma existência inteira acreditando que a sua história estava acabada, que o que tinha vivido era tudo o que teria. E agora, aos 60 anos, estava começando de novo. As semanas foram passando devagar, mas com propósito. Cada papel assinado, cada entrevista com assistentes sociais, cada avaliação psicológica era um passo que a aproximava do que mais desejava. Sofia também ficava mais encantada a cada visita. Contava que queria ter uma cama só dela, que queria aprender a fazer bolo, que queria ter alguém para mostrar os desenhos todos os dias, não só de vez em quando. E Angela, todas as vezes, segurava sua mãozinha quente e dizia que elas teriam tudo isso.
que o futuro dela seria diferente. Mesmo que tivesse medo, mesmo que tivesse dúvidas, ela sabia que nada, absolutamente nada, a deteria mais. E Fábio, sempre ao lado, lhe lembrava que ela não estava reconstruindo apenas uma vida. Estava construindo duas. Quando o processo finalmente começou a avançar para os estágios finais, Angela percebeu que aquele era o primeiro período da vida em que ela acordava desejando o dia seguinte. Sofia seria sua filha. Sua história começaria ali, e, pela primeira vez em 40 anos, Angela sentia que estava vivendo do jeito que sempre sonhou, mesmo que só tivesse descoberto esse sonho agora. Aos poucos, a vida de Angela foi ganhando camadas que ela nunca imaginou que ainda pudesse experimentar. A espera pela formalização da adoção era angustiante, mas ao mesmo tempo cheia de pequenos momentos que aqueciam seu coração todos os dias. Sofia se tornara uma presença tão constante em seus pensamentos que Angela já se pegava planejando cardápios, rotinas, passeios e até as conversas que teriam antes de dormir. Era como se o tempo que ela acreditava perdido tivesse encontrado uma forma nova de existir. Nos dias de visita permitida, o abrigo parecia sempre mais colorido quando ela chegava. Sofia vinha correndo, abraçava sua cintura e começava a falar sem parar, como se precisasse colocar todos os minutos da semana para fora de uma só vez. Eram histórias sobre as outras crianças, sobre a educadora que ensinava músicas novas, sobre os desenhos que tinha feito e, principalmente, perguntas. Muitas perguntas. Angela, você tem cachorro? Angela, posso ter uma cama com almofadas? Angela, você cozinha bolo? Angela, eu vou morar com você de verdade? Cada pergunta perfurava um lugar profundo dentro dela. E cada resposta afirmativa era como um remendo suave no tecido rasgado do passado. Sim, Sofia. Você vai ter uma cama com almofadas. Sim, Sofia. A gente pode fazer bolo. Sim, Sofia. Você vai morar comigo, assim que tudo estiver pronto. Sim, meu amor. Estou esperando por você. Fábio também se envolvia. Ele fazia questão de acompanhá-la de vez em quando, sempre avisando antes, para que Angela não se sentisse invadida. Sofre uma menina linda, ele disse depois de vê-la pela primeira vez. E Angela ficou emocionada ao perceber que, ao contrário do que vivera com Danilo, ela estava finalmente ao lado de alguém que não diminuía seus sonhos, mas ajudava a sustentá-los. Às tardes, Angela e Fábio caminhavam pelo bairro. Ele segurava a mão dela quando atravessavam a rua, e às vezes, só isso já era suficiente para que ela se lembrasse do quanto a vida pode ser suave quando existe respeito. Com ele, Angela não se sentia velha. Sentia-se nova, pronta, vista. O apartamento começava a ganhar vida. Angela comprou uma pequena mesa infantil. Colocou na varanda para que Sofia pudesse desenhar ali quando finalmente chegasse. Comprou tintas laváveis, folhas coloridas, canetinhas. Comprou um pequeno rádio para tocar músicas infantis, mas também aquelas canções antigas que ela mesma ouvia na juventude. Na geladeira, começou a separar ingredientes para receitas que queria ensinar à menina. Fábio a observava com um sorriso contido, orgulhoso. Era bonito vê-la renascer. Mas, como toda espera importante, também havia medo. Angela temia que alguma etapa do processo desse errado. Temia que alguém julgasse sua idade como um obstáculo. Temia não saber o que fazer diante de alguma dificuldade futura. Em algumas noites, acordava sem fôlego, pensando se seria capaz de ser a mãe que Sofia merecia. Foi numa dessas noites que ela ligou para Fábio, sem perceber que passava das 11. Desculpa por ligar tão tarde, ela disse. Ele respondeu com uma calma que atravessou o telefone. Você não precisa pedir desculpas. O que aconteceu? Eu estou com medo, Fábio. Tenho medo de não dar conta. Angela, ele disse após alguns segundos de silêncio. Você passou 40 anos dando conta de tudo que não era seu. Agora, pela primeira vez, você está dando conta do que é, do que quer, do que ama. Você vai ser uma mãe maravilhosa.
As palavras ficaram ecoando no corpo dela longos minutos após desligarem. O processo caminhava, lentamente, mas caminhava. As assistentes sociais começaram a fazer visitas ao apartamento para avaliar a estrutura emocional e física da casa. Fábio estava sempre ali, discreto, mas presente. As profissionais perceberam isso. Ângela não escondeu que ele era uma presença importante. Explicou com sinceridade que não conviviam no mesmo lar, mas que ele era apoio, afeto e equilíbrio. Elas tomaram nota sem expressar julgamentos. E Sofia, cada dia mais próxima, começou a perceber que algo mudava. Nos dias de recreação, ela abraçava Ângela por mais tempo. Seus desenhos agora tinham 3 figuras. Ela, Ângela e um sol enorme no canto. Na folha, as mãozinhas inseguras tentavam escrever um A tremido, como se já estivesse tentando dominar a letra inicial do nome da mulher, que mesmo antes da adoção ser concluída, já era sua mãe. Quando as funcionárias do abrigo perguntavam o que ela queria ser quando crescesse, Sofia respondia: "Eu quero morar com a Ângela. E depois eu vejo." Era uma esperança pura, sem ambições, apenas um desejo legítimo de pertencer. As semanas se transformaram em meses e a rotina de quase mãe foi tomando forma. Ângela organizava as visitas ao abrigo, planejava atividades, lia sobre educação infantil, perguntava para Fábio sobre algumas inseguranças e até mudou a disposição da sala para que ficasse mais segura e funcional. Tudo nela estava se preparando, se moldando, se abrindo para uma criança que já ocupava todos os cantos do coração. Uma manhã, enquanto arrumava uma pequena prateleira com livros infantis, Ângela percebeu que não se sentia sozinha havia semanas. A solidão que antes a devorava agora era substituída por uma expectativa boa, por um futuro vivo. E quando seu celular tocou naquela tarde, com o nome da assistente social aparecendo na tela, Ângela sentiu o corpo inteiro estremecer. Ela atendeu com a voz trêmula. "Ângela, temos novidades sobre o processo." A partir dali, a vida dela mudaria mais uma vez. E desta vez, seria para sempre. A mão de Ângela tremia tão visivelmente que ela precisou apoiar o cotovelo na mesa para não deixar o celular cair. Do outro lado da linha, a assistente social aguardava em silêncio, como se entendesse a gravidade silenciosa daquele momento. Ângela engoliu seco antes de conseguir responder. "Pode falar," ela sussurrou. "Eu gostaria que você viesse ao abrigo amanhã pela manhã. Precisamos conversar pessoalmente." "Não se preocupe, não é nada negativo, mas é algo importante." A ligação terminou, mas Ângela continuou com o celular contra o ouvido por alguns segundos, como se o mundo ainda estivesse se ajustando àquela frase. "Algo importante." Ela repetiu mentalmente. "Não é nada negativo." O coração dela bateu rápido demais, como se estivesse tentando encontrar um lugar para se equilibrar. Fábio, claro, foi a primeira pessoa para quem ela ligou. "Respira, Ângela," ele disse com a voz serena. "Você sabe o que isso significa. Provavelmente estão finalizando o parecer. Mas... e se... Ângela, por favor, você lutou muito, confiou. Amou essa menina desde o primeiro dia. Eles sabem disso. Não existe acaso nesse tipo de vínculo." As palavras dele eram como um abraço invisível, firme e quente. Ângela respirou fundo. No dia seguinte, ela iria. E sua vida, talvez, estivesse prestes a mudar de forma definitiva. Ela quase não dormiu naquela noite. Caminhou pelo apartamento silencioso. Passou a mão pela colcha nova que tinha escolhido para a cama de Sofia, ajeitou os livros na prateleira, abriu e fechou as gavetas minúsculas do guarda-roupa infantil. Até sentou no chão do quarto e ficou ali, encostada na parede, observando cada detalhe como se precisasse se lembrar de que tudo aquilo existia, de que tudo aquilo era real. Ela estava construindo um lar, e não apenas para si mesma. Na manhã seguinte, vestiu uma blusa clara e simples, prendeu o cabelo atrás das orelhas e saiu cedo, como quem carrega um segredo precioso no bolso. Fábio insistiu para levá-la, mas Ângela preferiu ir sozinha. Era importante. Era um marco.
Quando chegou ao abrigo, encontrou a assistente social esperando por ela com um sorriso que Angela não conseguiu interpretar de imediato. Era um sorriso contido, mas caloroso. "Vamos até minha sala", ela disse. As duas caminharam por um corredor que Angela já conhecia bem. Passaram pelos murais cheios de desenhos coloridos e pelos sons das crianças brincando no pátio. Angela reprimiu o instinto de procurar Sofia ali, entre as vozes e risadas. Ao entrar na sala, sentou-se com as mãos cruzadas no colo e sentiu o coração bater contra as costelas como se quisesse sair. A assistente social abriu uma pasta, passou algumas páginas e então ergueu os olhos. "Angela, começarei dizendo que nós estamos muito felizes com o vínculo que você e a Sofia construíram. É algo que não acontece com qualquer criança, nem com qualquer adulto. É um laço genuíno, natural, bonito de ver." Angela sentiu os olhos encherem de lágrimas antes mesmo de ouvir o restante. "O relatório da psicóloga confirma que Sofia demonstra segurança emocional com você e já apresenta sinais claros de apego saudável. Isso é raro e precioso." A garganta de Angela apertou. "Além disso", continuou a assistente, "sua avaliação social foi extremamente positiva. Sua rotina, seu ambiente, sua estabilidade financeira e principalmente sua disposição emocional, tudo isso mostra que você está pronta para receber a Sofia." Angela levou a mão à boca. Não conseguia falar. A assistente sorriu mais abertamente. "Angela, você foi aprovada. A adoção será formalizada nas próximas semanas. Mas quero te contar algo antes." Angela inclinou o corpo, completamente entregue àquele instante. "Nós conversamos bastante com Sofia. Perguntamos se ela gostaria de fazer as últimas visitas de adaptação. E ela respondeu que não quer mais visitas." O coração de Angela parou por um segundo. Porque, segundo ela, não precisa mais testar nada. Ela disse que já sabe que você é a mãe dela. As lágrimas caíram imediatamente. Não havia como segurar. Não havia por que segurar. A assistente chegou mais perto e tocou sua mão com cuidado. "Como você sabe, ainda temos trâmites legais, documentos e prazos. Mas emocionalmente, Sofia já é sua filha. E isso é o que mais importa agora." Angela chorava sem vergonha, sem medo, sem tentar esconder o rosto. "Ela é minha filha", repetiu baixinho, como quem confirma ao próprio coração aquilo que ele esperou a vida inteira para ouvir. Ao sair da sala, antes de ir embora, ela procurou Sofia no pátio. A menina estava desenhando embaixo de uma árvore. Quando viu Angela, abriu um sorriso tão grande que parecia que o sol nascia nele. "Angela, olha meu desenho." Ela correu até ela com o papel amassado na mão. No desenho, 2 bonequinhos de mãos dadas. Um alto, com cabelo comprido, outro pequenininho com laços. "É a gente", explicou Sofia. "Eu fiz a nossa casa também, mas não coube no papel." Angela se ajoelhou e a abraçou. E soube com absoluta certeza que nada no mundo era mais verdadeiro do que aquilo. A partir daquele dia, a rotina mudou. Angela podia visitar Sofia com mais frequência. E Sofia podia visitar o apartamento dela em período acompanhado. A menina corria pelos cômodos como se estivesse descobrindo um universo inteiro só para ela. "Você tem planta, Angela?" "Tenho. Mas vou precisar que você me ajude a cuidar delas." "Tá bom. Eu sou boa com coisas pequenas." Angela ria e chorava ao mesmo tempo enquanto arrumava os brinquedos. Sofia tinha o dom de transformar tudo em vida. Fábio, sempre gentil, aparecia com livros infantis, com uma cesta de piqueniques improvisada ou com pequenas ferramentas para a montagem de móveis. Ele nunca ultrapassava limites. Nunca agia como pai, pois sabia que aquele espaço era entre Angela e Sofia. Mas estava ali. Era parte daquilo tudo. As semanas que antecederam a formalização foram de descoberta e construção. Elas iam juntas ao parque, ao mercado, à farmácia. Sofia ajudava a colocar frutas no carrinho, escolhia o sabor do suco, contava que queria aprender a andar de bicicleta. Angela anotava tudo mentalmente,
como quem escreve promessas invisíveis. E quando ela voltava para casa após levar Sofia de volta ao abrigo, sentia o apartamento ainda mais cheio, mais vivo, como se cada visita deixasse um rastro de infância espalhado pelo ar. E era isso que dava sentido aos seus dias. Um mês depois, Angela recebeu a ligação que transformaria tudo. Era a assistente social, novamente. A voz dela estava sorridente. Angela, chegou a hora. A adoção vai ser finalizada. Vamos marcar a data da guarda definitiva. Sofia vai para casa. O mundo parou. Angela sentou no sofá devagar, respirando fundo, enquanto lágrimas silenciosas desciam. Ela mal conseguia responder. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Obrigada é o que nós dizemos a você, respondeu a assistente. Sofia tem sorte. E você também. Quando desligou, Angela ficou ali em silêncio, abraçando o celular, sentindo que, pela primeira vez em toda a sua vida, estava exatamente onde deveria estar. Angela ficou sentada por longos minutos, sem conseguir se mover. A notícia reverberava dentro dela como um sino que não parava de soar. Sofia vai para casa. As palavras se repetiam, formando ondas que aqueciam seu peito e percorriam cada pedaço de seu corpo. Era real, era definitivo. Era dela. Quando finalmente conseguiu levantar, caminhou pelo apartamento como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O sofá simples, a mesa pequena, as plantas na varanda, o cheiro suave de madeira do quarto infantil, tudo parecia ganhar um brilho novo. Tudo fazia sentido agora, como se cada detalhe tivesse sido colocado ali apenas para esperar esse momento. Ela ligou para Fábio. A voz saiu embargada. Adoção. Finalizada. Fábio não precisou ouvir mais. Ele soltou um suspiro emocionado do outro lado da linha. Angela, que maravilha! Eu estou tão feliz por você. Tão feliz mesmo. Havia sinceridade na voz dele. Uma alegria que não pedia nada em troca. Angela sorriu chorando, segurando o telefone com força. Eu consegui, Fábio. Depois de tanto tempo. Não, Angela. Vocês conseguiram. Você e Sofia. Vocês se encontraram. Depois disso, o dia passou como um borrão. Angela mal lembrava do que comeu, de como se vestiu, das tarefas que deveria ter feito. Ela estava flutuando. À noite, sentou-se no chão do quarto de Sofia e encostou a testa na beirada da cama, respirando fundo, tentando acreditar que aquilo tudo não era um sonho tardio. Sofia dormiria ali. Sofia respiraria aquele espaço. Sofia chamaria aquele lugar de casa. No dia seguinte, encontrou a assistente social para acertar a data. Será daqui a 10 dias, Angela. É o tempo necessário para a finalização do documento, para preparar a despedida dela no abrigo e para a última visita técnica à sua residência. 10 dias. Pareciam uma eternidade e um piscar ao mesmo tempo. Angela passou esses dias como quem prepara o coração e a casa para uma vida inteira. Comprou mais roupas, mais livros, escova de dentes infantil, colchonete para brincadeiras, copos com desenhos, shampoo de criança. Escolheu uma mochila pequena com estampa de estrelas para que Sofia carregasse nos primeiros passeios. Dobrou cada peça de roupa com delicadeza. Lavou todas as cobertas com cheiro suave. Encheu a casa de pequenas coisas, não por consumo, mas por cuidado. Sofia, por sua vez, estava cada vez mais ansiosa. Quando Angela ia visitá-la no abrigo, a menina mal conseguia ficar parada. Estou indo para sua casa mesmo, né? Não é só visita, né? Não, meu amor. Dessa vez é para sempre. Angela sabia o peso daquela palavra para uma criança que nunca tivera um lar definitivo. Sempre. Uma palavra tão simples e tão imensa. Na véspera do grande dia, Fábio apareceu no apartamento com uma sacola. Eu trouxe uma coisinha para Sofia, disse, quase envergonhado. Angela abriu a sacola e encontrou um urso de pelúcia bege, macio, com olhos grandes e um lenço azul no pescoço.
Eu pensei que talvez ela gostasse de ter algo para dormir abraçada na primeira noite. Explicou. Mas, se for demais, se você achar que... Não, Fábio. Ela vai amar. É perfeito. Ele sorriu, mas havia emoção demais nos olhos dele para ser apenas um sorriso neutro. Ângela, posso te dizer uma coisa? Claro. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, e eu me sinto honrado de estar perto de você nesse momento. Ela respirou fundo. Havia tanto carinho ali, tanta sinceridade, tanta história nova sendo construída. E ao contrário do que temeu por anos em seu antigo casamento, não havia cobrança, nem sombra, nem competição, só apoio. Dormiu pouco naquela noite. Andou pela casa inteira, checou o quarto de Sofia 3 vezes, preparou um café que mal bebeu. O sol ainda nem tinha nascido quando ela já estava pronta. Quando chegou ao abrigo, o coração parecia bater no ritmo das passadas. No portão, a assistente social lhe deu um abraço discreto. Hoje é um dia muito feliz, disse ela. Ângela respirou fundo e entrou. As crianças estavam reunidas no pátio. Sofia estava no meio delas, segurando uma bolsinha que parecia grande demais para o tamanho do corpo. Quando viu Ângela, os olhos da menina se encheram de brilho. Você veio. Eu vim te buscar. A educadora chamou Sofia, que correu para Ângela e a abraçou com tanta força que parecia querer colar o corpo inteiro nela. Ângela respirou fundo, sentindo aquele pequeno peso tão esperado em seus braços. Algumas crianças acenaram para Sofia. Outras a abraçaram. Mas Sofia não soltava a mão de Ângela em nenhum momento. A assistente social se aproximou com os últimos papéis, as orientações, o documento provisório da guarda. Pronto, Ângela. A partir de agora, Sofia está oficialmente sob seus cuidados. A adoção será concluída no tribunal nas próximas semanas, mas já é sua filha para todos os efeitos emocionais e legais. Era isso. Era real. Ângela segurou a mão de Sofia e caminhou com ela até a saída do abrigo. A menina olhou para trás uma última vez. Não havia tristeza, apenas um aceno rápido e suave. Quando chegaram ao carro, Sofia se virou para Ângela e perguntou: Ângela, quando eu chegar na sua casa, posso dizer que é minha casa também? Ângela sentiu o peito inteiro se abrir, como se algo estivesse sendo devolvido a ela depois de décadas de espera. Pode sim, meu amor, porque é a sua casa, é o nosso lar. Sofia sorriu, um sorriso grande e cheio de dentes, e apertou a mão dela com força. Quando o carro começou a andar, Ângela percebeu que estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio, de alegria, de renascimento. Sofia encostou a cabeça no braço dela. Não chora, Ângela. Eu tô aqui. E pela primeira vez na vida, Ângela entendeu o que era ser mãe. Não importava a idade, o tempo perdido, as dores antigas. Importava apenas aquele momento. Sofia estava ali, a família que ela sempre sonhou. E a história delas estava apenas começando. Se essa história tocou você de alguma forma, conte aqui nos comentários. Já aconteceu algo parecido na sua família ou com alguém que você conhece? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que passam por momentos parecidos. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva. Nos vemos nas próximas histórias. Até lá!